Eu sou o Rodolfo, sou o supervisor do sistema do Protesto. O Roberto é um técnico nível 2 aqui do Protesto e ele vai me acompanhar nesse treinamento. É, Bom dia a todos. Eu vou começar mostrando primeiro o menu de recepção. Ignore alguns ícones que vão aparecer aqui, porque alguns deles não estão habilitados nos usuários de vocês, porque a rotina já não tem utilidade, já foi descontinuada. Então eu vou pular algumas coisas, tá? A gente tem primeiro pedido de certidão. Por aqui o cartório vai montar as certidões. Caso chegue algum pedido é, de alguma pessoa pedindo uma certidão, algo específico, é nessa tela que vai ser acessado. Novamente, recepção, pedido de certidão. Vou pegar um CNPF aqui, vou simular uma certidão negativa. Para a gente fazer uma certidão, a gente clica em incluir, coloca o nome do requerente e aqui coloca o número do documento dele. Fazendo um CNPJ e o do requerido. Demais é somente isso. Caso o cartório quiser preencher mais informações, podem ser preenchidas. No caso, o sistema só exige essas informações preenchidas, que é o requerente, o documento, o tipo de documento dele e do requerido somente esses campos. Então, para montar a certidão, basta preencher esses campos e selecionar qual que é a certidão que vai ser usada. Eu vou preencher que eu quero a certidão negativa e o período de busca eu quero apenas de um ano, mas eu poderia colocar 5 anos aqui. Normalmente, por padrão, vai ser 5 anos, mas como é um exemplo só, vou deixar um ano para fazer uma negativa. Aqui embaixo já sai o valor dessa certidão, no caso do ato 3109. Caso tivesse uma página a acrescentar, seria gerado o ato 3110. E aqui embaixo estaria ele somando, que é o selo de páginas a acrescentar. Aqui na aba selos, por enquanto não tem nenhum selo gerado. Por quê? Porque no meu sistema eu coloquei para gerar o selo somente quando eu clicar aqui no botão da certidão, quando eu materializar a certidão. Porém, isso é feito de acordo com a opção do cartório. Alguns preferem que o selo só seja gerado quando clicar aqui em certidão, para ter um orçamento para passar para o cliente do cartório, e outros já preferem deixar o selo gerado e já entregar direto. Vou clicar aqui para gerar a certidão. Vou escolher a pessoa que vai ser responsável por assinar esse ato. E o meu sistema vai carregar a certidão. Então, vai me trazer os dados de cabeçalho, o título da certidão e o texto da certidão. Nesse campo aqui, onde está o texto da certidão, ele é totalmente editável para o cartório. Então, aqui vocês podem modificar esse texto da forma que preferir. Porém, essa modificação ela não vai ser uma modificação permanente, ela é uma modificação temporária. Então, nesse campo, caso o cartório realize alguma alteração, ela só vai ficar para essa certidão, mas é possível o cartório realizar uma modificação permanente para próximas certidões já estarem todas preenchidas conforme o desejar. Vou mostrar como que faz isso. Então, depois que a gente materializa a certidão, basta clicar aqui em imprimir, selecionar a impressora, caso ela for uma certidão impressa, ou clicar aqui em cima em assinar PDF. Clicando aqui em assinar CPF, o sistema vai assinar essa certidão com um certificado digital
E o cartório pode enviar essa certidão assinada por e-mail. Vai ser gerado dois arquivos e os dois arquivos precisam ser enviados sempre. Além disso, a gente tem o botão de recibo e o botão de estimar custos. O de estimar custos, normalmente, quando clicar em gravar, ele já vai aparecer o valor aqui embaixo. Mas se eu clicar aqui de novo, ele me exibe o valor aqui novamente. Aqui na aba selo, o selo já apareceu. Se eu quiser, nessa aba, eu tenho duas funções. A primeira é consultar o selo. E se o selo foi enviado para o TJ, ele vai estar aparecendo aqui com os dados da pessoa. E caso ele não tenha sido enviado para o TJ, ele vai aparecer desse jeito aqui, código do selo inválido. E a outra função é se eu clicar com o botão direito, eu posso clicar aqui e reutilizar esse selo. Assim, o selo vai voltar para o estoque. Se eu quiser gerar ele de novo, basta clicar com o botão direito e gerar selo. Porém, como o meu sistema está habilitado para gerar o selo somente com o botão da certidão, eu tenho que clicar aqui de novo e gerar a certidão. Dessa forma, o selo era para aparecer aqui. Agora apareceu. Dessa forma ele aparece aqui. E agora o outro botão é o botão de recibo, onde eu vou mudar o status dessa certidão aqui de aberto para o status de emitido. Então eu clico em recibo, ele vai me retornar essa pergunta aqui. Se a certidão está como aberta, se eu desejo voltar ela para emitida. Se eu quiser só visualizar o recibo, eu clico em não, que aqui ele vai me exibir o recibo. E o status aqui ela vai continuar como aberto. Mas como eu quero alterar esse status, clico em sim. Aqui eu pego, imprimo ele. E aqui ele muda o status dele para emitido. Dessa forma eu não consigo excluir ela, porque ela não está com situação de aberto. E eu também não consigo realizar alterações nela. Quando eu clico em alterar e clico em gravar, não era para estar deixando. Isso aqui deve ser algum problema na versão, mas normalmente quando eu clico aqui em alterar, tentar alterar alguma informação, se ela tiver com status de emitido, o sistema iria barrar. Pode ser também por causa do meu usuário de administrador, que normalmente não era para estar habilitado isso. Mas tudo bem, a casa de certidão é somente isso. E o botão de pesquisar, onde o cartório consegue pesquisar as certidões no sistema. Vou fechar aqui. A próxima rotina é o cálculo. O cálculo é uma calculadora que o sistema consegue calcular as custas de um título. Então, basta eu colocar o número do título aqui ou o valor das custas que o sistema irá calcular para mim. Se eu colocar aqui 1.000, ele vai pegar como se fosse um título em aberto, dessa forma que está aqui, e aqui ele vai destrinchar o valor dessas custas. Mas se eu pegar um número de um título, só vou pegar um número de título aqui, colar aqui e clicar em pesquisar, quer dizer, rolar aqui e dar um Enter, ele vai me mostrar as custas desse título. Então, o valor do título, o valor do emolumento e todas as custas dele e o valor total que o devedor tem que pagar para esse título. Total das custas do cartório. Temos também a importar arquivo Febraban, que provavelmente vai ser uma das mais utilizadas pelo cartório.
cartório vai pegar um arquivo da CRA e nesse arquivo terá o código do banco. Então basta clicar aqui em incluir, coloca o código do banco 341 Itaú, escolhe o tipo dela, se é uma remessa, se é um cancelamento ou uma desistência. Caso seja uma remessa, basta clicar em gravar. Agora, caso seja um cancelamento ou uma desistência, é preciso selecionar quem que é o solicitante. Se é o devedor, o credor ou apresentante, decisão judicial, remessa indevida ou protesto indevido. Para devedor, credor, apresentante e protesto indevido são gerados custas. Decisão judicial e remessa indevida não são gerados custas. Então aqui eu preciso selecionar um e clico em gravar. Mas como eu quero uma remessa, eu seleciono aqui a remessa, clico em gravar, venho aqui na aba de importação, clico em carregar. Eu acho que eu já importei todas as remessas que eu tinha aqui. Deixa eu ver se 237. Bom, eu seleciono aqui a remessa, clique em validar. Aqui na tela, depois que eu selecionar a remessa, clicando em validar, ele vai aparecer essa tela aqui de validação, onde vai me trazer os dados do título. Aqui em cima vai ser a agência e o código do cedente favorecido, os dados do sacador, os dados do título e os dados do devedor. E aqui embaixo o sistema vai me retornar as inconsistências. No caso aqui, ele me retornou a inconsistência que a praça de pagamento é incompatível com o endereço. O que acontece? Esse título, essa remessa é do cartório, é da comarca de Serranópolis. O meu sistema ele tá de outra comarca, se eu não me engano, ele é da comarca de Itapuranga, pelo que eu coloquei no meu sistema aqui. Então ele vai me retornar sempre esse erro aqui quando eu vou fazer uma importação. No cartório, é possível que isso aconteça, que a CRA mande o devedor de outro local. Porém, caso o cartório tenha certeza que esse título é da cidade de vocês, ou apenas está com aqui o dado cidade, está com um S faltando, uma letra faltando, um erro de português na hora de escrever o nome da cidade, ele vai retornar também praça incompatível, porque ele vai pegar o nome da cidade certinha, tirando os acentos. Então, se for um erro de português, provavelmente ele vai trazer esse erro também, praça de pagamento. Então, se o cartório identificou isso, que o título realmente é do cartório de vossa comarca, basta selecionar aqui, pressionar a tecla Ctrl e depois apertar a tecla Delete. Que nisso vai aparecer a mensagem e confirmar a exclusão da irregularidade. Eu vou clicar aqui em cima para mim excluir essa irregularidade. Dou um próximo aqui para ver se tem outro título, como não tem. Posso clicar aqui em fechar. Vai me falar que essa transação foi validada. Vou falar que sim. E depois eu clico em importar. Depois que eu clico em importar, eu preciso clicar em exportar para exportar um arquivo de confirmação para mim ir lá no site da CRA e confirmar essa remessa. E depois clico em imprimir. Esse relatório aqui é um relatório apenas para fins visuais, ele não tem necessidade de impressão, porém, se o cartório quiser imprimir, não tem nenhum problema. Então, aqui ele vai trazer o número do protocolo, o documento do devedor, o nome do devedor, credor, data de vencimento, número do título e o valor dele. Além disso, ele traz também o código do banco, o número da remessa
data de movimentação, código da agência e assim por diante. Feito isso, eu só preciso fechar aqui a rotina e abrir novamente, que ele vai carregar o arquivo de confirmação. Com esse arquivo de confirmação, eu vou lá no site da CRA. Aqui no campo esquerdo, no site, vai ter na tela confirmação. Eu seleciono a opção de upload de confirmação e faço o envio desse arquivo. Nisso, a CRA vai aceitar essa confirmação que foi realizada. Se eu vir aqui na tela de apontamento, ele vai estar aqui, o título que a gente acabou de importar. A próxima tela é a retorno. O retorno é, como o nome já fala, é um retorno que nós temos que dar para a CRA se houve uma movimentação ou não de um título. Então, para isso, eu venho nessa tela, venho aqui na aba Geração de Arquivo, clique em Carregar e seleciono uma data. Vou selecionar. Deixa eu fazer uma movimentação aqui rapidinho, só para. É, como hoje é feriado aqui no sistema, ele não vai deixar eu pagar. Deixa eu mudar aqui. Bom, eu vou pular o retorno por enquanto, eu já volto aqui. A próxima rotina é a rotina de andamento. A andamento é uma rotina que precisa ser enviada diariamente para a CRA. Ela envia para, para a CRA informando as custas atuais do título para o credor para informar ele sobre uma possível desistência. Então, ele sempre vai enviar informação se o aviso, a intimação foi emitida e se o título foi para edital ou as custas atuais daquele dia. Por que que foi criado isso? Foi uma rotina criada recentemente, a pedido da Febraban, para que o credor recebesse essas custas, pois os cartões não estavam informando os credores qual as custas atuais. Então, o credor sabia as custas atuais da emissão do aviso, mas não sabia se o título foi para edital. Normalmente os cartórios cobram um valor a mais quando é colocado no edital, então quando ele deveria fazer o pagamento, o valor já era outro. Então, dessa forma, o sistema vai gerar sempre um arquivinho. Basta clicar aqui em carregar, pesquisar e exportar. Vai gerar um arquivo, basta ir lá na CRA, no campo esquerdo, e selecionar a opção do, do andamento. Tô bebendo uma água aqui.
Por curiosidade, a gente também tem a aba arquivo andamento. E aqui saiu os dados do título que nós estamos enviando o andamento dele. Ainda em recepção, temos a indexação de imagens. A indexação de imagem são imagens que a CRA envia para o cartório para que seja anexado no título. É gerado, eles lá no site vai ter um arquivinho zipado. Eu não sei normalmente qual que é a extensão que eles colocam, mas é um arquivo zipado com imagens criptografadas que o sistema consegue fazer essa leitura. Para isso, basta clicar em indexação de imagem, clique em carregar arquivo, seleciona a imagem que ele vai anexar ela no título. Eu não tenho nenhum arquivo desse de imagem porque é bem difícil achar um cartório em Goiás que tenha essas imagens e também por questões mais burocráticas, a gente prefere até não mostrar essa rotina funcionando, tá? Tem retorno de arquivo bloqueio e retorno e remessa de arquivo bloqueio. Essas rotinas aqui só são utilizadas para os cartórios que usam boleto, que intimam o devedor através de boleto. Então, caso o cartório tenha interesse de intimar os devedores com boleto, essas rotinas serão liberadas e nós daremos um treinamento para elas, tá? Como o meu sistema não tem emissão de boleto, eu não consigo acessá-la. Mas esse aí já é um treinamento à parte. Caso o cartório queira utilizar boleto, nós indicamos o banco do Bradesco. Porém, nós temos o nosso sistema já é homologado com o Sicredi, com a Cicobi, com o Banco do Brasil e com o Itaú. Mas nós indicamos o Bradesco, pois é o banco com melhor resposta e, e é o que menos dá problema com a rotina. Como assim dá problema? É o que menos o banco reclama de alguma inconsistência. O Banco do Brasil normalmente ele reclama do tipo título do cartório. Dependendo da agência, do seu tipo de conta, ele não vai aceitar certo tipo de título. Tipo de título é esse daqui. Ele aceita apenas alguns. Aí o cartório teria que ter uma conta específica e os valores são totalmente diferentes. E é uma parte mais burocrática, o cartório tem que verificar com o banco. E por último, gerar o arquivo SEMPROT. Na aba Registros, é retornado para o cartório quais foram os últimos arquivos gerados, o dia que foi gerado, a data da movimentação, o arquivo e o usuário que utilizou essa rotina, que gerou a carga. Para gerar a carga, basta clicar aqui na aba Carga, escolher a movimentação e escolher a data. Escolheu a movimentação, escolheu a data inicial, a data final, clique em carregar. O sistema vai carregar todos os títulos da situação de protestado nesse caso, vai me retornar os bancos que foram utilizados nesse caso, e aqui ele vai me retornar os protocolos daquele dia. Então, daquele dia que foi protestado, do dia 26 ao dia 9 do 7, ele me retornou esses daqui. Então, basta eu clicar aqui em exportar e o sistema vai gerar o arquivo Semprot. Essa rotina do para enviar protesto precisa ter o certificado digital. Na minha máquina, eu cliquei em exportar, mas ela vai dar um erro justamente porque eu não tenho o certificado digital conectado na minha máquina. Então eu vou ter que forçar ele aqui a sair. Não precisei forçar. E aqui ele vai dar um erro. Porém, se eu quisesse apontamentos, clicar aqui em carregar, exportar, ele iria gerar um arquivo
De vez em quando aparece esse erro aqui, verificar as inconsistências, tente novamente. Ele vai vir aqui e vai me retornar um possível erro. No caso, o erro aqui é o numeração do documento do apresentante desses dois protocolos aqui. Eles estão com dígitos a mais. O documento dele está errado. Então eu posso vir aqui, clico aqui, seleciono tudo, cancelo e clico aqui em gravar, fecho ele, clico em gravar ou modifico caso eu saiba qual que é o CNPJ ou CPF daquele apresentante. Feito isso, eu clicar aqui de novo em carregar, o sistema não vai habilitar aquela aba de inconsistência e clica aqui em exportar. E você vai gerar um arquivinho XML, basta enviá-lo para Semprot no campo enviar arquivo XML. Eu vou fechar meu sistema aqui só para abrir ele novamente, porque eu excluí todos os feriados cadastrados para mostrar a rotina de pagamento. Alguém tem alguma dúvida sobre o menu de recepção? Eu já vou retornar aqui da questão de retorno de arquivo, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, basta falar no chat ou ligar o microfone. Acredito que não, então tudo bem, vamos lá. Movimentação. Nós temos primeiro a tela de apontamento de títulos e apontamento de títulos antigos. Qual a diferença? Um eu vou apontar títulos novos, que são os títulos que estão entrando agora no cartório, e o outro eu vou apontar títulos que estão apenas no livro físico, que não estão no sistema ainda. Então, se a pessoa está com protestado apenas no livro físico do cartório e queira passar para o sistema, o cartório queira passar para o sistema, basta vir aqui e incluir manualmente a situação e os dados do título. Então, selecionar qual é a situação que está aquele título antigo. No caso, se ele fosse um protesto, colocaria aqui status de protestado, preencheria o tipo, o título dele, a numeração do número de protocolo, se tivesse um banco, a data de entrada, data de protesto, número do protesto, o livro, a página, data de aceite, data de edital, e assim por diante. Além disso, o nome dos devedores, credores e etc. Como eu vou focar em títulos novos, eu vou clicar aqui em apontamento de títulos. Para me incluir um novo protocolo, basta clicar aqui no botão incluir. Seleciono o título, o tipo título dele. Vou colocar aqui é o duplicata de venda mercantil. Seleciono a data de emissão desse título e é a data de vencimento do título. O número deles, se tiver, e o banco. Normalmente, como é um apontamento de balcão, um título de balcão, nós indicamos colocar o criar um banco com os dados de balcão. No caso aqui, o meu é o 3 zeros, que eu chamei ele de teste. E aí eu posso pular para a agência, caso eu saiba a agência do meu banco. O número do título no banco, se tiver, e o código da agência centralizadora. Em seguida, eu pulo para o valor do título. Ele vai calcular os valores aqui. E caso ele tenha saldo, basta adicionar o valor do saldo. O sistema ele leva em consideração o valor do saldo. O que acontece? O saldo, teoricamente, é o valor. Quando o saldo é menor que o valor do título, saldo é o valor que falta aquele devedor
a pagar o título. Agora, se o saldo for maior, também é o valor que falta para o devedor pagar, porém é um valor acrescido de juros, é, que aquele credor está adicionando nele. Então seria um juros a mais, tá? Um valor a mais que o que foi alterado. Normalmente, quando vem assim, é sempre assim, mas não tem muita relevância. Então, o valor das custas serão baseadas no valor do saldo, seja ele maior ou menor que o valor do título. Feito isso, preencher toda essa abinha aqui inicial, basta eu vir aqui nessa aba de pessoas e selecionar os dados dele. No caso, começa primeiro pelo devedor. Eu posso ir digitando manualmente aqui. Caso seja um devedor que eu já tenha cadastrado no meu sistema, que no caso que ele já tenha um título no cartório, basta procurar pelo nome dele. Eu vou apertar a tecla F e vai aparecer vários aqui. Vou selecionar esse daqui. Ele vai colocar todos os dados dele. O mesmo procedente, eu posso escolher uma letra e preencher ele. O apresentante e o sacador, normalmente ele é preenchido de acordo com os dados do credor. Aba de observação. A aba de observação, ela são observações internas para o cartório. E a aba de observações de instrumento. A aba de observações de instrumento são observações que o cartório queira que saia no instrumento de protesto. Sempre que o cartório for realizar um apontamento, verifique se esse flag aqui, custas postergadas, está preenchido. O que significa isso? Que o sistema vai gerar selos de postergação. Se ele tiver desmarcado, vai ser gerado selo de antecipação. Então, o cartório tem que ficar atento caso queiras um selo ou outro, tá? Clico aqui em gravar. Ele vai gerar os selos. Gerou o número do meu protocolo. E se eu vir aqui em histórico, ele vai aparecer aqui protocolado no cartório. Vou voltar esses selos para o estoque e continuar aqui só dando um exemplo. Caso eu não tivesse clicado em gravar e esse título tenha um avalista, basta eu clicar aqui na aba de avalista, clicar aqui em incluir e adicionar o avalista. Eu vou adicionar o nome dele, os documentos, etc. E se ele vai ser protestado ou não. A mesma coisa para outros devedores, caso tenha mais de um devedor. No caso, como eu peguei um CNPJ e o credor queira intimar também o CPF, basta clicar aqui em incluir, adiciona o nome e o CPF da pessoa, que aí essa pessoa vai ser intimada também. Caso tenha dois devedores, o sistema vai gerar dois avisos de protesto. Um para o devedor principal, que seria o CNPJ, e um para o secundário, que é o CPF. Aba de histórico que eu já mostrei. Vou clicar aqui em gravar. Vou gerar selo novamente. Ele não me deixa gerar o selo aqui. Vou. Isso aqui acontece normalmente no ambiente nosso simulado, mas do cartório não aconteceria, tá? Podem ficar tranquilos nessa questão, porque como o nosso sistema ele simula a criação de selo, às vezes acontece isso. Eu vou criar um novo título aqui. Eu não vou criar, não, só vou excluir ele. Clique aqui em excluir. E aí esse protocolo ele fica permanentemente excluído. Aí é só, se eu quiser ele de novo, clique aqui em incluir e registre ele novamente. Depois de que eu fiz o apontamento desse título, eu tenho que vir aqui em emissão de avisos para a gente emitir a intimação. Então, movimentação e emissão de aviso. Seleciona a data. Por padrão, o sistema sempre vai vir com a data atual. Eu clico aqui em visualizar.
Eu vou fechar meu sistema e abrir de novo, porque eu deletei os feriados. Ele não tá deixando porque hoje é feriado. Deixa eu alterar a data do meu computador. Só um minutinho aqui. Alterei aqui pro dia 6 a data de importação desse título. Então basta vir aqui em emissão do aviso, clica aqui no dia 6 e visualiza. Só um minutinho que deu um erro de template aqui. Deixa eu selecionar a template correta. Som de aviso, a data. Pegar um título mais antigo aqui. E eu do dia 26/8. Coloco aqui a data de entrada, clica aqui em visualizar. E ele vai me retornar todos os títulos que eu emiti naquela data em específico. Então, aqui ele vai me trazer os valores e os dados da intimação. O aviso de protesto ele é customizado de acordo para cada cartório, então cada cartório tem um modelo diferente. Feito isso, eu peguei aqui o aviso, visualizei, olhei cada um, conferi que todos estão certos, todos os valores estão corretos. Basta eu clicar aqui em imprimir, seleciono a impressora e imprimo esses avisos de protestos. Seleciono o local que eu quero salvar, né? No caso, como foi PDF, imprimir, e aí é só realizar a intimação desse devedor. Caso eu queira adicionar esses PDF como imagem, basta eu clicar aqui em indexação de imagem, clico em imprimir,
Nisso ele vai indexar as imagens do aviso de protesto nos protocolos. Além disso, a gente consegue visualizar o instrumento de protesto para um protocolo em específico. No caso, basta eu clicar aqui, colocar o número do protocolo, posso retirar a data e clique em visualizar, que aí ele vai carregar somente um protocolo. Temos distribuição de entrega. Caso o cartório tenha entregadores e queira utilizar essa rotina, basta clicar aqui em incluir, adicionar um entregador e clique aqui em pesquisar título, que vai aparecer uma tela com os entregadores. Como eu não tenho nenhum entregador cadastrado no meu sistema, não vou conseguir exibir totalmente a tela, mas basta eu selecionar aqui quem que é um entregador, adiciono o número do protocolo, clique aqui em adicionar, e aí esse título vai aparecer os títulos que cada entregador ficou responsável por realizar essa entrega. Caso o cartório só tenha um entregador, não tem necessidade de usar essa rotina, mas caso tivesse dois, aí o cartório conseguiria separar quem faria cada entrega. Informação de aceite. O aceite ele funciona dessa forma aqui. Você clica, escolhe a data que vai ser realizado o aceite, clique em pesquisar e depois clique em selecionar protocolos. Nisso ele vai pegar todos os protocolos que estão com o status de aberto e que tiveram uma data de emissão de aviso e que não tiveram uma data de aceite. Então basta selecionar aqui nessa bolinha os protocolos, clica aqui em OK e aqui escolhe se ele foi intimado ou se é uma alegação. Se foi uma intimação, o devedor foi intimado, sempre vai ser o tipo por portador e escolher a descrição da alegação. No caso, sempre vai ser nada alegou ou título pago ao credor. Toda forma, se já foi pago ao credor, tem que clicar aqui em nada alegou, quer dizer, ou um dos dois, e clica em incluir. Fiz isso para um, faço isso para o outro. E os dois protocolos aqui já estão com data de aceite. Se eu ir lá nele, é o protocolo 63694. Se eu vir nele aqui e vir na aba histórica, ele vai me retornar a data de emissão do aviso e a data do aceite desse aviso. Voltando aqui na aba de aceite, a gente pode mandar um protocolo também de forma automática para o edital. Basta procurar o protocolo, ou digitar o número do protocolo aqui na tela. No caso, é o 63696. Basta eu digitar ele, apertar um Enter. Em seguida, eu preencho a opção alegação. Ele vai ser sempre por edital. E eu escolho aqui a descrição dele. E aí eu vou colocar devedor ausente ou endereço incorreto e assim por diante. Tem vários aqui já pré-cadastrados, o cartório consegue cadastrar mais. Em seguida, eu posso mandar esse título automaticamente para o edital, selecionando aqui, ou, ou não. Se eu não preencho isso aqui, eu tenho que ir fazer o edital manualmente. Mas eu vou preencher aqui para ser automático. Clico em incluir. Nisso ele vai incluir o edital aqui. O aceite como uma alegação e ele vai para o edital. Como que eu faço para ver se esse título foi para edital? Basta vir aqui em movimentação, títulos e editais. Ele vai estar aqui embaixo, dia 6/9, que é a data que eu coloquei meu Windows para funcionar agora. Vem aqui na aba títulos, ele vai estar aqui. Caso seja somente esse protocolo para o edital,
Basta eu clicar aqui em montar, ele vai montar o meu edital. Feito isso, eu clico em imprimir. Ocorreu um probleminha aqui para mim. O Roberto vai continuar aqui o treinamento. Em 10 minutinhos retorno. Vamos lá, bom dia pessoal. Vou dar continuidade no treinamento aqui do Rodolfo. Ele parou justamente na parte de edital. O edital, como ele estava falando, assim que você faz a montagem dele, basta fazer a impressão, anexa ele no mural do cartório, e o edital ele vai ter um prazo pré-determinado de 3 dias. Após 3 dias você já pode protestar os títulos que estão em edital, mas eu acho que o Rodolfo ainda vai mostrar isso daqui a pouco, quando chegar na parte de protestos. Eu vou fechar aqui. Dando sequência no menu dele aqui, a próxima opção que a gente tem agora é devoluções. Então, vou entrar aqui em movimentação, devoluções. No menu de devolução, basicamente, vocês vão ter a opção de devolver protocolos. Eu vou pegar um número de um protocolo em aberto aqui, só para a gente fazer a devolução. Deixa eu pegar um. Vou pegar esse aqui, 63689. Então, rotina de devolução. Eu vou colocar que essa devolução vai ocorrer na data do dia 6. Vou clicar em pesquisar. Agora, nesse momento, aqui eu posso preencher o número do protocolo que eu selecionei lá. Então, o 63689, eu vou devolver ele no dia 6. Ele vai ser devolvido por quem? Eu posso selecionar devedor, credor, apresentante, decisão judicial, irregularidade, remessa indevida ou erro de input ao cartório. Da mesma forma que o Rodolfo apresentou lá na tela de importação Febraban, os tipos de devolução por devedor, credor, apresentante e erro de input do cartório, eles vão cobrar as custas cartorárias. Os tipos de devolução por decisão judicial, irregularidade ou remessa indevida, eles não vão cobrar essas custas, vão ter custas zeradas. Então eu vou colocar aqui, esse título aqui vai ser devolvido a pedido do credor, por exemplo. Ok. Agora, nessa tela, eu preciso simplesmente gravar. Então, eu vou gravar que esse protocolo vai ser devolvido pelo credor na data de 6/9/2024. Então, pronto. Ele foi devolvido. Se eu voltar lá na tela de apontamento de título e consultar esse mesmo protocolo, ó, ele está em aberto. Eu vou fazer a atualização da página agora. Ele já consta agora como devolvido. Então, devolvido na data de 6/9/2024. Na tela de histórico, eu consigo ver que foi uma devolução a pedido. A devolução, vocês têm a opção de retirar o título da devolução também. Devolvi um título, não era para ter devolvido. Posso vir no título, eu vou fechar até ele abrir novamente. Deixa aqui. Movimentação, devoluções. Você vem na data que você fez a devolução, pesquisa, dia 6. Ele vai me mostrar que existe esse protocolo devolvido, mas eu não queria ter devolvido ele. Você pode vir e clicar em excluir. Aí ele vai perguntar se você deseja excluir a devolução desse título. Colocar que sim. Ok. Eu vou consultar ele lá na tela de apontamento agora para ver como que está. Ele está com a situação de devolvido. Vou atualizar a página. Ele volta para aberto. Então, essa seria a rotina de devolução. A próxima rotina que a gente tem agora é a rotina de protesto de títulos. Então, a rotina de protesto é uma rotina bem simples também. Aqui ele vai mostrar a data de protesto. Então, aqui hoje
Eu vou protestar com a data do dia 6. Qual que é o critério que o meu sistema vai utilizar para isso? São títulos que tenham data de aceite edital ou data de aceite anterior ou igual ao dia 3 de 9 de 2024. Então, nessa tela aqui, eu vou simplesmente clicar em pesquisar e o sistema vai procurar todos os protocolos que estão aptos a serem protestados. Então, nessa tela aqui, ó, ele está me mostrando que eu tenho um total de 25. E você pode escolher quais você vai protestar. Ele está trazendo para mim, nessa primeira bolinha, todos marcados. Então, quer dizer que ele protestaria todos assim que eu clicar no botão de protestar. Mas vamos supor que tem alguns aqui, por algum motivo, alguns a gente não vai protestar. Então, vamos desmarcar alguns aqui. Desmarquei. Aí basta dar 2 cliques aqui onde está essa bolinha amarela com o Vzinho de confirmação. Ele vai desmarcando. Ou, por exemplo, eu desmarquei esse aqui, mas não era para ter desmarcado. 2 cliques de novo, ele marca ele de volta. Então, vou desmarcando eles aqui agora. Aí, ok, vou deixar esses aqui, então vou protestar todos esses aqui. Os que não foram marcados eu vou deixar em aberto. Então, agora basta vir e clicar na rotina de protestar. Ele vai me mostrar que tem 12 títulos marcados e perguntar se eu desejo protestar eles. Eu vou colocar que sim. Pronto, ele realizou o protesto de 12 títulos na data de 6 de 9 de 2024. Lembrando que essa data aqui, o Rodolfo fez essa alteração porque o dia 7 era feriado e o sistema ele iria barrar esse protesto, a emissão do aviso, então a gente voltou para o dia 6. Então, a partir de agora, você tem alguns títulos já como protestados. Eu vou pegar um deles aqui para a gente consultar. Eu vou pegar esse 63615, só para a gente olhar como que ele ficou. Então, 63615. Vou dar um Enter aqui. Ó, ele é um título agora com a situação de protestado. A data de protesto dele ocorreu em 6 de 9 de 2024. E nesse momento ele já tem todos os emolumentos de protesto. Então, sobre a tela de protesto, essa seria a função dela. Se eu der um pesquisar aqui, como a gente protestou 12 títulos, ele deve aparecer apenas 13 agora. Vamos consultar. 13 títulos disponíveis para protesto. Então vamos aqui, vou dar continuidade aqui agora. Só um minutinho que eu acho que o Rodolfo voltou. Bom, novamente peço desculpa, tive um probleminha aqui, mas vamos lá. O Roberto já estava explicando a questão de protesto. Roberto, você chegou a protestar? Que, sim, eu fiz a pesquisa, ela tinha um total de 25 títulos. Eu mostrei que dá para desmarcar e protestar parcialmente, não precisa protestar todos. Aí eu fiz o protesto de 12 e pesquisei novamente só para eles verem que os outros 13 que eu não marquei estão disponíveis para protesto. Certo. Nesses protestos que foram realizados aqui pelo Roberto, digamos que um desses protocolos que foram protestados, o cartório identificou que não era para ele ser protestado, que o devedor já pagou esse título.
e ele precisa mudar para o status de pago. Se foi o último protesto realizado no cartório, no caso, a gente só realizou um protesto na data de hoje. E a gente tem que mudar esse título para o status de pago e não negativar o nome desse devedor. Como que a gente faz? Aqui na tela, a gente aperta a tecla do teclado F12 e vai aparecer esse botão aqui, voltar protesto do dia. Se eu clicar aqui em voltar protesto do dia, ele vai perguntar se eu desejo desfazer os protestos realizados da data de hoje. Vou clicar aqui, ou na data do último protesto realizado, que no caso foi dia 6/9. Vou clicar aqui sim, e ele vai voltar o título para o status de aberto. Nisso, se eu clicar aqui agora de novo em pesquisar, em vez de aparecer 13, vai aparecer 25 títulos protestados. Eu quero, no caso agora, protestar só títulos específicos. Então, eu vou pegar desses 63, 600, do 63, 600 até o 63, 617. Vou clicar em pesquisar, vou protestar ele novamente. Feito isso, depois que eu protesto um título, eu tenho que realizar a impressão do instrumento de protesto dele. Clicando aqui em instrumento de protesto, ele vai me perguntar a data de emissão do protesto. Eu posso colocar da data de X a Y ou só uma data em específico. Clico em visualizar e o sistema vai me trazer um instrumento de protesto realizado naquele dia. E se o título tiver uma observação, vai sair o texto da observação aqui. Normalmente, sempre o cartório deve se tentar a esse campo aqui. Esse documento foi assinado digitalmente e o nome e o certificado da pessoa, com o nome e o CPF dela. O que acontece? No meu sistema, eu coloquei para sair sempre um certificado fixo. Então, nessa template, ela está sempre para sair esse certificado. Porém, no cartório de vocês, pode ser que saia esse campo aqui em branco. O que quer dizer isso? Quer dizer que o sistema foi alterado para que realize assinatura com mais de um certificado. Como assim, Rodolfo? Eu quero que o escrevente X e o escrevente Y, cada um deles tenham o seu certificado e que eles ficam responsáveis por enviar ao Semprot. Um dia um envia, o outro envia. Então, como for esse caso, quando a pessoa for vir aqui em recepção, gerar o arquivo Semprot e o certificado dela estiver conectado, se o X assinou, o instrumento de protesto, depois da geração do arquivo Semprot, ele vai estar assinado pelo certificado da pessoa X. Ou a gente pode colocar para o sistema funcionar apenas com um certificado. Limita mais o sistema, mas a gente molda isso para a forma o cartório preferir. A gente também pode fazer visualizações de livro em específico. Deixa eu pegar um número de um livro. 167. Aí, no caso, eu teria que colocar a data aqui do livro e visualizar ele. No caso, isso aqui não está visualizando. Estranho. Tem que verificar o porquê que essa função aqui não está funcionando do livro, mas não tem problema. Também consigo visualizar de um protocolo em específico. No caso, eu vou colocar o protocolo 6360 até o 63608. Visualizo. E aqui ele vai me trazer esses protocolos. No caso, como no dia 6 só tem esse protocolo. Aqui embaixo eu consigo criar termos de abertura e de encerramento. Basta eu escolher a data e o número do livro. E aqui eu
Se eu clicar em abertura, e se eu clicar aqui em encerramento, então se eu pensar por eles, ele vai me trazer os termos de abertura e o de encerramento. Esse texto aqui é customizável, é só o cartório pedir para a gente conectar que nós realizamos a alteração no texto, tanto no de abertura como o de encerramento. Além disso, o sistema consegue gerar um livro, basta clicar aqui, o último livro, e selecionar aqui em formato, clique em carregar. Ele vai carregar o livro de instrumento de protesto, vou colocar para ser o 66, o último, que ele já está completo. Se eu quiser gerar esse livro completo para não ter que ficar clicando em imprimir datas muito grandes e o sistema travar, basta clicar aqui em gerar o livro, o sistema vai gerar um livro. É, Se eu clicar aqui, ele vai gerar esse livro, só que vai demorar muito, porque é 200 páginas. Então eu não vou fazer isso, mas seria gerado um livro. Eu acho que eu tenho até um gerado aqui na minha máquina, só deixa eu achar ele. Aí no caso ele ficaria numa pasta, basta escolher ele e abrir ele. Nisso vai trazer já o termo de abertura e o termo de encerramento nesse livro e todas as páginas em sequências do livro. E quem foi a pessoa responsável por assinar, o código da agência, o código da Semprot, código único, seus QR codes e cada um com suas informações. O próximo, depois do instrumento de protesto, nós temos a função de suspensão e sustação de um título. Para mim suspender ou sustar um título, basta clicar aqui em incluir, coloco a data da sustação dele ou da suspensão. Preenche se é uma sustação ou suspensão, o nome do juiz, o número da vara, eu posso colocar que a vara seja secreta e a observação, que normalmente vai vir do documento emitido pelo tribunal. Feito isso, eu basta clicar aqui agora em gravar. Depois que eu clico em gravar, eu clico aqui embaixo em incluir para mim adicionar o número do protocolo. Então eu vou colocar o que eu acabei de protestar, que é o 63600. Dou um Enter aqui. E aqui eu escolho qualquer situação que eu vou colocar. No caso, eu vou colocar como uma suspensão. Coloco a observação dele aqui, caso tenha. E a data da suspensão. Feito isso, eu clico em gravar. E se a gente ir lá nesse protocolo 63600, ele vai alterar o status desse para suspenso. E aqui no histórico ele também vai exibir que ele foi suspenso na data de hoje. Para mim revogar essa suspensão, como que eu faço? Voltando na rotina, movimentação, sustação e suspensão, basta que eu vim aqui em alterar e alterar de suspenso para protestado e colocar a data da revogação. Vou colocar que a data da revogação também é a data de hoje. Vou gravar.
E se eu atualizar o título, ele volta para o status protestado e no histórico ele vai colocar como revogada a suspensão do título. E além disso, ele vai colocar aqui a data de revogação e a data de suspensão aqui que eu não tinha mostrado. Então esse título já estaria disponível agora para a gente cancelar, tá? Depois de revogado um título que estava suspenso, não é normal ele voltar para a situação de suspensão, tá? A mesma coisa do sustado. Se ele voltar, é muito difícil ele mudar o status dele, voltar ele para sustado ou suspenso. Próxima rotina que nós temos é a rotina de cancelamento, que é a cancelamento do protesto. Basta eu vir aqui no protocolo, digito o número do protocolo que eu queira cancelar, vou fazer o exemplo no mesmo, 63660, 600, coloco o número do protocolo, digito Enter e escolho a pedido de quem vai ser o pedido de cancelamento. Se eu quisesse que fosse uma... que eu quisesse que saísse custas zeradas, eu teria que selecionar a opção de decisão judicial ou remessa indevida. No caso, no meu sistema, ele tá para gerar selo normal, selo pago, tá? Mas no cartório dos senhores é para sair com apenas o ato 3130, que é apenas o ato de averbação todo zerado, que é como tá aqui. E eu teria que digitar o texto da determinação do judicial. Mas como eu não vou fazer isso, vou fazer um cancelamento pedido do devedor normal. Então seleciono o devedor e clique em cancelar. O sistema vai realizar o cancelamento desse título. Deixa eu pegar outro. Eu acho que eu tô até sem selo. Eu tô. Meu sistema tá com esse erro aqui. Eu não vou conseguir realizar o cancelamento agora. Por causa do ato combinado que eu não desmarquei no sistema. Mas se eu clicasse aqui em cancelar, ele seria cancelado e em seguida mostraria o recibo de cancelamento desse ato. Eu vou pular essa parte aqui, mas ele geraria o recibo na hora. Depois eu mostro o recibo sendo exibido na tela. O próximo que temos é o pagamento. Movimentação, pagar títulos. Vem aqui, coloca o número do protocolo e em seguida clique em pagar. No caso, vou colocar o número do protocolo de novo, dá um Enter, seleciono o pagamento foi feito pelo devedor, credor, apresentante e em seguida clique em pagar. Ele vai gerar os selos de pagamento e aqui vai gerar o recibo do pagamento desse título. Então o título está pago. Caso eu queira voltar esse protocolo, o status já aperto, basta eu vir aqui na próxima rotina, que é alterar a situação de um título. Eu venho aqui, coloco o número do protocolo que eu quero voltar para aberto, clico aqui em alterar situação e eu vou voltar ele para o status de aberto. Então, se eu atualizar aqui, ele vai de pago, ele volta para aberto. Essa rotina aqui de alterar situação, ela funciona somente para pagamento e cancelamento. Para voltar uma devolução, basta ir na devolução, clicar em excluir. Se eu quiser voltar um título, se eu quiser voltar a situação de protesto para aberto,
Na tela de protesto, aperta F12. Então, essa rotina aqui somente para pagamento e cancelamento. Pagamento e cancelamento. Feito isso, eu terminei o menu de movimentação. Alguém tem alguma dúvida? Bom, o próximo menu que nós temos é o menu de pesquisa. Só vou fechar um pouco as telas aqui. Menu de pesquisa. Primeiro que temos é o títulos protocolados, onde a gente consegue pesquisar por títulos em uma situação pré-determinada. Então, vou colocar em aberto e colocar que eu quero todos apontados no dia 6. Ele me retorna todos os títulos que eu apontei nessa data. Mas se eu colocar uma data mais antiga, ele me traz todos os títulos dessa situação. Também eu posso pesquisar por um devedor em específico. Então, deixa eu pegar um documento. Ah, tá aqui. Vou pegar esse CPF, devedor, CPF. Tiro o status aqui e tiro as datas. Então, só com esse CPF eu pesquiso e aqui ele vai me trazer somente o que esse CPF tem no cartório. Se eu pesquisasse, esse aqui eu dei azar, devia ter pegado um que tem mais. Deixa eu pegar um protestado aqui. Ele me traz os dois protestos que tem no nome dessa pessoa. Se eu quiser que saia tudo, basta eu clicar aqui em sem situação, que ele vai me trazer tudo. Então, esse CPF, esse devedor, tem dois protestos, um pago e dois em abertos no cartório. Além disso, se eu clicar aqui em imprimir, ele vai me trazer um relatório desse do que essa pessoa tem no nome dela, título que ela tem no nome dela. E além disso, se eu selecionar um aqui e clicar no botão visualizar, ele vai me redirecionar para a tela de apontamento. Aqui tem o botão de limpar. Se eu clicar em limpar, vai apagar tudo aqui. Depois eu mostro. E se o título está no estado de aberto, habilita o botão pagar. Então basta eu clicar aqui em pagar, que ele vai me redirecionar para a tela de pagamento, já com o título aqui para me realizar o pagamento dele. A gente consegue pesquisar todas as situações aqui por essa tela, tá? Vou clicar aqui em limpar só para demonstrar o sistema limpando toda a pesquisa que a gente tinha feito. Ainda no menu de pesquisa, a gente tem o de títulos protestados. Aqui a gente pode. É uma pesquisa apenas para a gente ver o que foi protestado em datas específicas, ou de um CPF ou CNPJ em específico. No caso, eu vou colocar aqui que a data de protesto foi a data de hoje, e ele vai me retornar aqui os protestos que foram realizados hoje. Assim como na tela de pesquisa de títulos protocolados, a gente tem o botão para visualizar, que se eu clicar aqui vai habilitar a tela de apontamento de protesto nesse protocolo, e o botão de cancelar, que ele vai abrir a rotina de cancelamento igual a de pagamento. E imprimir, que ele vai imprimir um relatório. Eu não estou em template aqui, mas ele imprimiria um relatório na tela desses títulos que foram protestados. E por último, a títulos cancelados, que é a mesma questão.
é a mesma tela de pesquisa. Ele só vai pesquisar o que tem aqui de cancelamento, o que tem cancelado de um documento em específico, ou data de cancelamento em específica. Se eu clicar aqui, ele não vai me retornar porque eu não realizei nenhum cancelamento agora. No caso, eu realizei, só que eu voltei ele para aberto. O menu de certidão. Esse menu, ele é em certo modo, é meio que uma extensão daqui da pedidos de certidão. Ele não tem muita utilidade, porque basicamente tudo que faz nesse aqui é realizado aqui na pedido de certidão. É um menu que provavelmente vai sumir no futuro. Então eu vou pular esse aqui, porque tudo que a gente mostra aqui, ele vai ser feito ali. Igual, se eu clicar aqui em emitir certidão, ele só vai aparecer a certidão aqui. E para mim aparecer a certidão aqui, eu tenho que pesquisar um pedido. Se eu pesquiso o pedido, abro e clico em montar, ele vai carregar a certidão. Então eu tenho que fazer um processo a mais aqui e ainda preciso do pedido que eu realizei na última, na pedido de certidão. Então, é uma irrelevância essa parte. E entregar a certidão, a mesma rotina que eu teria que fazer para clicar em recibo, no caso, eu teria que adicionar o pedido manualmente aqui e clicar em entregar. No caso, o pedido aqui é o 886, ela ainda não foi emitida, né? Eu teria que clicar aqui em entregar para gerar esse recibo. Temos os relatórios. Os relatórios provavelmente é o que os oficiais mais irão mexer. Então, recibo. Aqui a gente consegue remitir recibos do cartório, então vai ser, a gente consegue reimprimir os recibos de pagamento, protestos devolvidos, sustados, cancelados, apontados, bonderói, recibo de edital. Então, se eu vir aqui em pagamento, colocar a data de hoje, caso a data de 6, e eu tivesse algum pagamento, que eu acho que eu não tô com nenhum pagamento do dia 6, que eu voltei o título, deixa eu pegar um. Vou pagar ele novamente. Vem aqui, coloco, vou pagar ele novamente. Exibo o recibo aqui, mas, cara, caso eu queira reimprimir esse recibo, recibo título de pagamento, coloco aqui a data do dia 6 e aqui ele vai aparecer aqui. Clique em visualizar, e ele vai me trazer novamente o recibo do pagamento. Caso eu tivesse outro pagamento aqui, também nessa data de pagamento, dia 6, também do Banco de Itaú, pagasse ele, ele só ia aparecer um, mas eu posso clicar em agrupar, que nisso ele vai me trazer um recibo diferente, porém ele vai me trazer com os dois protocolos agrupados. Ou se eu não selecionar, clique em visualizar novamente, ele vai me trazer os dois recibos, igual fica na tela de pagamento, o recibo normal. Também é possível pesquisar protocolo inicial e um protocolo final. A gente tem os livros, livro de protocolo, livro de cancelamento, pagamento, livro de índice por data e por livro. Livro de protocolo é um livro que deve ser impresso diariamente ou semanalmente, uma vez na semana. A última vez que ele foi impresso aqui na minha máquina foi do dia 11/7, a data de hoje. Eu vou clicar aqui para visualizar. Tem que ser uma data menor que a data de hoje.
E aqui ele vai me trazer todo o livro de protocolo. O livro de protocolo, nós temos dois modelos, que é esse modelo aqui, que é uma página por dia. Então, nesse daqui do dia 11 do 7, essa é a página do dia 11, no dia 12 essa, e assim por diante. O outro modelo que nós temos é um modelo de forma contínua, onde que, no caso, daqui da página do dia 12 do 7, em vez dele encerrar a página no dia 12, ele ia falar assim: no dia 12 do 7 não houve protesto, ele ia colocar o termo aqui, termo de encerramento, declara que não houve apontamento no dia 12 do 7. E na mesma página, caso não tivesse nada no dia 13, ele exibiria a mesma mensagem, nada no 13. E no 14, se tivesse, ele exibiria todos os títulos do 14, finalizaria, e no dia 15, e assim por diante. É um livro de forma contínua. Isso vai do que o cartório prefere colocar como se fosse um livro, tá? A grande maioria dos cartórios preferem ele dessa forma aqui, que é uma página por dia. Temos também o livro de cancelamento. Basta colocar as datas aqui e visualizar, assim como o livro de protocolo, e termo e encerramento aqui embaixo, igual ao protocolo. Livro do pagamento funciona da mesma maneira. Basta colocar o número, a data inicial, a data final e os termos de abertura e encerramento aqui embaixo. O índice de protesto, onde é só basta colocar um número de um livro aqui. No caso, eu vou colocar o livro 167 e clique em visualizar. E aqui ele vai me trazer um índice do que tem no meu livro de instrumento de protesto. Eu consigo filtrar ele pelo nome do devedor ou pelo número de página e livro. Dessa forma, ele fica todo em sequência. O outro é por data, né? Então basta selecionar a data aqui do que foi realizado os protestos. Seleciona aqui, escolhe a letra, clica em visualizar, que ele vai trazer o que foi protestado no nome do devedor dessa inicial. No caso, eu escolhi a D, ele vai me trazer o que foi a inicial de cada devedor. Se eu clicar em visualizar, ele vai me trazer aqui e vai me formar o número de protesto dele, o número do título, o número do protocolo e o número de protesto. Nós também tem a possibilidade de correio, que é gerar um envelope OAR. Temos a exportar arquivo Serasa Boa Vista, que é como o cartório vai enviar os protestos do dia para o Serasa ou por Boa Vista. Então basta selecionar o órgão que o cartório trabalha, escolhe o tipo de carga, o sistema vai pegar a data inicial como se fosse a data da última carga enviada e a carga e a data final, o cartório fica escolhe qual a data que ele quer. Então basta clicar aqui em carregar, ele vai carregar todos os protestos disponíveis, todos os títulos disponíveis para protestar, e aqui basta clicar em exportar, que ele vai gerar o arquivo do Serasa. O arquivo do Serasa vai ficar salvo nesse local aqui. O arquivo do Serasa do Boa Vista vai ficar salvo nesse local aqui. E aí basta realizar o envio dele. O sistema vai gerar selo para esses títulos, então ele vai gerar o 3095 inicialmente e o 3096 para cada um dos títulos adicionais, que é o selo de certidão diária, né? E por nome de pessoa. Vou excluir ele aqui.
Se eu pegar um código ou um número de remessa e vir aqui na aba relatórios, se eu colocar aqui o número da remessa ou o número do código aqui em cima, se eu clicar em pesquisar, ele vai me trazer uma carga, a carga que eu fiz. Se eu clicar aqui em imprimir, ele vai me trazer o que foi realizado naquela, qual que é o título que eu enviei para o Serasa ou Boa Vista naquele dia. No caso, aqui vai estar o arquivo falando que é o Boa Vista. Temos a emissão de etiquetas gerais. A emissão de etiquetas gerais, ele é, assim como o nome fala, é para emitir etiquetas no cartório. Então, eu passo a selecionar o tipo de etiqueta que eu desejo. Eu posso pesquisar por data ou por número de protocolo. Eu vou querer por data. Vou querer do dia 5 ao dia 6. Vou clicar em pesquisar. E ele vai me trazer o que foi apontado por mim naquele dia. Vou clicar aqui em imprimir. E ele vai trazer a etiqueta relacionada a etiqueta que eu selecionei ali em cima. Se eu trocar aqui para protestado, clique em pesquisar novamente, vai me trazer todos. Se eu imprimir, vai sair em etiquetinha para cada um e basta eu realizar a impressão. O botão de limpar vai limpar toda a pesquisa e aqui do protocolo eu consigo filtrar os protocolos que eu protestei. Então vou filtrar do 63600 até o 610. Se eu pesquisar, vai trazer o que foi os protocolos que estão protestados desse a esse. Clica aqui em imprimir, é a mesma coisa. Relatórios ainda. A gente tem a relação de títulos sem aceite, onde ele me traz todos os títulos no meu sistema que eu não dei um aceite. Se eu visualizar aqui, o único título que está sem aceite é o 63699. Se a gente ir nesse protocolo, e na aba de histórico, a gente confirma que esse protocolo ele não tem aceite. Se eu ir lá na tela de aceite, 63699, ele nem teve aviso emitido, né? Porque ele é do dia 7, eu não consegui emitir o aviso dele. Mas aí, se ele tivesse aqui, era só adicionar que ele não apareceria mais no relatório. No caso, eu vou, para mostrar, eu vou excluir ele, em vez da Febraban. Tá. Eu vou mostrar aqui, aproveitar. Eu vou retornar aqui na tela de importação e eu vou excluir esse título aqui. Caso o cartório tivesse visto que não era para ter importado esse título, basta voltar aqui na tela de importação e excluir ele. Nisso vai voltar os selos para o estoque. E aqui ele não vai mais existir esse protocolo, que foi o último que a gente realizou o apontamento dele. E se eu voltar aqui na tela de relatório de títulos sem aceite, se eu visualizar, não vai exibir nenhum relatório. Temos a relação de título por situação, que é o relatório mais amplo que nós temos. Então, aqui é possível pesquisar por uma situação específica. Então, vou pesquisar por tudo que está protestado e vou filtrar da data do dia 1/9 até a data do 6/9. Vou colocar pela situação atual, mas eu também posso pesquisar pela data da situação. Vou visualizar. E aqui ele vai me trazer os protocolos, as datas de entrada, a espécie dele, que é o tipo título, o valor de cada um emolumento e o total das custas dele. Além disso, o sistema vai filtrar aqui embaixo o total de fundos de ISS, total das custas com os fundos,
O total das custas, o total de valor de boleto e o valor total dos títulos. Dá para fazer isso por cancelado também e por títulos abertos. Se não tiver nenhum título, ele retorna esse aqui. Nenhum título foi encontrado. Ainda em relatório, nós temos os títulos a protestar. Se eu colocar uma data aqui, vou colocar 2023 e marcar o filtro, filtrar por intervalo de data e colocar no dia de hoje, visualizar. Ele vai me trazer todos os títulos que eu tenho, situação em aberto que eu ainda tenho que protestar no cartório. Então, isso aqui é uma forma de verificar o que ainda falta ser protestado. Pode ser por esquecimento, ou eles não foram protestados por esquecimento, ou por N motivos. É... Relatórios distribuídos, caso o cartório utilize a rotina de entregadores. Aqui é possível retirar um relatório do que foi distribuído e para quem foi distribuído. Relatório de dívidas públicas. Esse relatório vai emitir todos os títulos com status de custas postergadas. Um relatório de estatísticas de emissão de certidão, que ele vai emitir a emissão das certidões, né? Relatório de protesto, um relatório de todos os títulos que foram protestados. Relatório de atos praticados, é um relatório que foi descontinuado, mas para utilizar ele é usado no SED, então esse relatório, o cartório consegue utilizar ele dentro do SED. Relatório de pré-desistência, são um relatório de caso o cartório use pré-desistência, que é uma rotina nova que é adicionada se o cartório quiser. A pré-desistência ela funciona assim: se chegar um pedido de devolução, ele vai para o cartório adiciona ele na pré-desistência e depois para ele ir para o status de devolvido, ele só vai ir para esse status caso o cartório ir lá na rotina de pré-desistência e falar que recebeu as custas. E o de títulos cancelados, que é o de atos que foram os atos praticados de um período X a Y. Aqui a gente consegue filtrar tudo que foi cancelado em um período. No caso, vou pegar dessa data aqui. Vou pegar um pouco menor essa data, tá muito grande. Aqui, aqui em visualizar e ele vai me trazer todos os títulos cancelados. Menu de cadastro. Aqui o cartório consegue realizar alguns cadastros, como impedimentos. O impedimento é, se eu adicionar um CNPJ aqui em específico, eu não vou conseguir realizar apontamento dele ou realizar protestos desse, desse apresentante. Caso eu cadastre um devedor aqui, o devedor vai ter impedido, no caso, desculpa, se eu cadastrar um CPF aqui e o credor vai estar impedido de realizar apontamento e vai estar impedido de ser protestado também. Motivos de devolução. Motivos de devolução, o cartório não precisa passar por aqui, mas esses aqui são os motivos que a Febraban ace- é, aceita a devolução de um título apontado pelo cartório, para não realizar um apontamento. Então, no caso aqui, eu vou colocar. E também pelos motivos que tem dentro do sistema. Então, alguns desses já estão tudo pré-cadastrados e é possível cadastrar novos também, não tem problema nenhum. Igual esse aqui, CEP incorreto. Caso o CEP tivesse incorreto e eu não e eu quisesse marcar aqui
Para devolver o título na importação, basta marcar isso. Se tiver incorreto, o sistema vai devolver para a CRA. Daí a gente pode cadastrar mais, no caso aqui embaixo, tem esse aqui que o cartório cadastrou, que é o valor divergente entre o título e o comprovante, ou o título sem autorização para protestar por edital. O cartório pode cadastrar aqui também. Não é somente os da Febraban. É, tipo de títulos, que são os tipos de títulos cadastrados aqui. Ocasionalmente, a Semprot ou a CRA vai enviar e-mails para o cartório informando da criação de um novo tipo de título. Então, basta clicar aqui em incluir, colocar a abreviação dele e cadastrar o tipo de título. Então, a abreviação ela vai até 3 dígitos e a descrição dela. E aí o cartório marca se o aceite dele é obrigatório para protestar, se tem que emitir ordem de protesto, se ele é um título de crédito ou documento de dívida, ou não precisa preencher nenhum, caso o cartório não saiba. Feriados, basta clicar aqui em incluir, adiciona o mês, o dia e o ano. Marca se ele é feriado ou se é um feriado útil e a descrição dele. Clica aqui em gravar e aí o feriado vai estar preenchido aqui e eu não vou conseguir realizar pagamento, protesto nesse dia. Pessoas, caso eu queira realizar cadastro de alguma pessoa em específico, o sistema ele cadastra automaticamente caso um novo título seja adicionado ali, e um novo CPF, a nova pessoa esteja sido adicionada aqui e não esteja cadastrado e vai cadastrar manualmente, automaticamente. Mas o cartório também pode vir aqui e incluir a pessoa, incluir o documento dela, e aí a pessoa vai estar disponível lá na tela de apontamento de título. Temos micro e pequena empresa, que é caso o devedor seja micro e pequeno empreendedor, ele tem direito a um desconto nas custas de pagamento. Se eu não me engano, ele não paga taxa judiciária. Então, basta clicar aqui em incluir, selecionar a empresa. E se ela é uma empresa matriz ou se ela é uma empresa filial. Feito isso, os títulos dele vão para micro e pequena empresa. Isso aqui tem que ser realizado todo ano, pois uma micro e pequena empresa tem validade de apenas um ano. Então, caso essa pessoa tenha vencido, basta vir aqui em alterar e adicionar a nova validade aqui. O cartório só é obrigado a dar esse desconto de micro e pequeno empreendedor, micro e pequena empresa, caso o devedor solicite isso. De qualquer outra forma, não tem como o cartório saber que aquele devedor é uma pequena e microempresa. Menu de tabelas. Aqui o cartório vai realizar o cadastro de bancos. Então, sempre que tiver um novo banco na CRA que o cartório não tem cadastrado, basta vir aqui, clicar em incluir, digitar o código do banco, que normalmente sempre vai ser 3, coloca o número do banco e preenche. Se preenche aqui se ele vai ser dívida pública, custas postergadas. Se esse flag tiver desmarcado, o sistema vai gerar custas antecipadas. Se ele for um apresentante privado, se ele é protesto 24 horas e se ele é da Semprot particular ou se é um terceiro, tá? Coloca a data de importação. O sistema vai marcar como padrão a data que vai ser realizado o cadastro. E aqui embaixo a mesma coisa, a data de padrão para retornar o cancelamento.
E aqui, feito isso, só basta clicar em gravar e ele vai realizar o cadastro do banco. Então, quando eu vim aqui na rotina de importação, incluir, colocar o número do banco, ele vai me retornar ele aqui. Banco teste 123. E aí basta eu realizar a importação dele. Agências, a gente consegue incluir uma agência para um banco. Então, clicando aqui em incluir, colocando o código do banco, a gente pode adicionar o código da agência, o nome da agência que a gente vai colocar, o endereço dela, o complemento, bairro, CEP, caso eu tenha os dados dele. Esse campo aqui não precisa se preocupar, esse campo aqui é realizado pela agente. Clique aqui em gravar e a agência está pronta para ser cadastrada, para ser utilizada. Ainda em tabelas, nós temos. No caso de tabela, somente esses dois ficam liberados para o cartório utilizar. O restante não tem necessidade. Sistemas, usuários. Usuários, a gente os oficiais teriam acesso para dar permissão para. Ah, sim. Desculpa, aqui em tabelas vocês têm acesso ao tipo de intimação e alegação. Isso daqui é o tipo que é cadastrado lá na tela de aceite, caso o cartório queira adicionar uma nova alegação para o edital ou para a intimação. No caso, vou dar um exemplo aqui para intimação de portador. Então, basta clicar aqui em incluir, seleciona se vai ser por recebimento de intimação ou alegação, no caso vai ser um recebimento de intimação. O tipo o cartório vai colocar por portador e aqui a descrição da intimação. Eu vou colocar aqui devedor intimado por WhatsApp. Então, o devedor foi adicionado por WhatsApp. Se eu gravar aqui, eu vou poder colocar ele e enviar essa informação que o devedor foi adicionado, foi intimado por WhatsApp. E aí ele, depois de 3 dias, a gente pode realizar o protesto dele. Sistemas, ainda, aqui em usuários que eu estava passando, a gente consegue dar permissão para um cartório poder assinar documento. Então, vou pegar esse usuário aqui da Pilar, vou alterar ele, vou marcar ele aqui que ele assina documentos, gravo. Quando eu fechar o sistema e abrir novamente, deixa eu tentar aqui antes, às vezes ele liberou a permissão aqui. Certidão, se eu pesquisar o nome da Pilar, vai aparecer aqui Pilar. Então, eu seleciono o usuário que eu dei a permissão para assinar e o nome dela já vai sair aqui. Quando eu coloco um usuário para assinar, eu também tenho que colocar a função dele. Então, basta eu colocar aqui, escrever a função que essa pessoa vai ter. No caso, eu vou colocar ela como escrevente. E aí, quando for gerar uma certidão, vai sair o nome dela e a função. E a mesma coisa para aviso, para aviso, para os recibos e etc. Grupos, caso o cartório queira cadastrar um grupo de pessoas, um novo grupo, basta selecionar, clicar aqui em incluir, colocar o nome do grupo, que ele vai estar liberado aqui em permissões de grupos. Mas eu já vou passar aqui em permissões de grupos, né? Então basta selecionar o grupo desejado, cartório, e aqui o oficial pode dar a permissão que ele deseja para aquele grupo em específico. Então, quem tiver no grupo de cartório vai ter acesso a cadastrar edital, mas não vai ter acesso para cadastrar certidão. Vai ter acesso para cadastrar a pessoa e assim por diante.
Vai poder emitir certidão, vai poder alterar a situação de título ou não, e aí vai conforme o grupo que a pessoa esteja. Outra coisa que o oficial pode fazer é que em permissões de usuários, selecionar um usuário em específico e tirar uma permissão ou dar uma permissão para ele. No caso da Larissa aqui, ela tem permissão para alterar situação, mas eu não quero que ela tenha mais não quero que ela tenha mais essa permissão. Então eu venho aqui e marco nenhuma. Então, mesmo ela estando no grupo de permissão, de o grupo que tem essa permissão, se eu marcar ela aqui que ela não tem essa permissão, ela não vai conseguir acessar. E ao contrário também serve. Se ela tiver num grupo que ela não teria permissão para fazer aquilo, mas aqui ela tá com permissão individual, então somente ela daquele grupo vai conseguir mexer nessa opção. E além disso, a gente consegue copiar a permissão de um usuário para outro. Então a gente pega aqui a permissão do usuário do Arthur. Então o usuário de origem vai ser o Arthur e o usuário de destino vai ser a Larissa. Então todas as permissões que o Arthur tiver, eu vou passar para a Larissa. Tipos de documentos. Esse daqui não precisa. Somente esses daqui mesmo no menu de sistemas. Aqui em tabela eu pulei a questão de certidão, tá? Eu tinha falado que o cartório consegue editar uma certidão. Então, se eu selecionar uma certidão aqui de modelo positiva, clicar aqui em modelo ou dar um duplo clique nela, ela vai me trazer a certidão. E aqui o cartório consegue realizar alteração no texto. As alterações de texto aqui, elas são permanentes. Então, qualquer alteração que ser realizada aqui vai ser passado para aquela rotina de pedido de certidão. Quando clicar lá em certidão, o texto já vai estar alterado aqui. Isso em vermelho são variáveis. Normalmente quem mexe nessas variáveis são a gente, mas caso o cartório quiser remover uma, basta clicar com F5, que ela vai ser apagada, e caso queira inserir uma, basta clicar aqui em inserir variável e aqui adicionar a variável que deseja. No caso, eu quero que saia nome do requerido. Então, escolhi aqui o nome do requerido, dou um duplo clique, ele vai sair no lugar onde está o meu ponteiro do mouse. Feito isso, clique em gravar e ele vai salvar a, a alteração que eu fiz. A mesma coisa se eu vim aqui clicar em apagar, vai gravar também da mesma forma. Menu utilitários. Aqui a gente tem acesso ao auditor de título e auditoria. O auditor de título, a gente consegue fazer uma auditoria de um protocolo em específico, porém a visualização dele não é tão simples, tá? Então, se eu colocar aqui o protocolo, vou colocar uma data mais antiga para eu quero pegar tudo desse protocolo, ele vai me trazer o que foi realizado na data, a hora que ele foi realizada uma modificação nele e quem que foi o usuário que utilizou isso. No caso, o usuário Integraphic. Então, aqui no dia 28, ele mexeu na observação de protesto, ele fez um apontamento e assim por diante. Aí ele está com o status em aberto, então aqui a gente consegue ver várias coisas que aparecem. Aqui é um pouquinho mais difícil a leitura, tá? Mas assim, no dia 26/8 ele foi adicionado ao aceite, então foi marcado com uma alegação igual a esse, foi marcado que ficou ausente 3 dias e assim por diante. Então, aqui é uma auditoria, ela é um pouquinho mais complicada, mas a gente consegue verificar o que foi realizado naquele protocolo, naquele dia. O outro é a auditoria normal. A auditoria, a gente audita um usuário, o que aquele usuário fez.
No caso, vou pegar aqui o usuário da Ingegraph. Quero que ele me fale tudo que o usuário da Ingegraph fez do dia 1 ao dia 6. Clique aqui em pesquisar. E aqui ele vai me falar tudo que esse usuário fez. Então, aqui, no dia 6, ele fez a emissão do aviso de protesto do protocolo 63694. Ele fez a emissão do aviso do 63695. Ele devolveu o protocolo 63689 e excluiu a devolução dele. Adicionou o aceite ao protocolo 63694 e assim por diante. Então aqui é uma forma do oficial saber o que o usuário X ou Y fez no cartório. Além disso, é possível imprimir e visualizar, caso o cartório tenha template, eu não tenho ela aqui no momento. Aí em sistemas nós temos a opção de, deixa eu ver qual que é o que o cartório utiliza. Aqui, calculadora, que a função dela é abrir a calculadora do Windows. E por fim, nós temos o menu de ajuda, que ele vai apenas exibir a versão que o sistema está e os dados da base do cartório, o endereço cadastrado e assim por diante. Do protesto, eu fiz até um pouco corrido aqui o treinamento, porque para ter um pouco, porque hoje é sábado, é feriado, o pessoal quer descansar, mas agora eu vou abrir. Só vou mostrar mais uma coisa aqui antes de abrir para dúvidas. Se eu vim aqui em recepção e importar um título, se eu incluir aqui um banco 341, abre importação, carregar e carregar esse uma importação que eu já realizei importação, ele vai me retornar essa mensagem aqui. O arquivo já foi importado, vai me trazer o número do registro e quem foi o usuário que fez essa importação. Vou clicar aqui, sim, eu quero importar. E se eu clicar aqui em validar, no caso, ele apareceu por causa que o título eu já importei uma remessa com o mesmo nome. Mas eu vou importar agora uma remessa duplicada do Banco Itaú. Vai me retornar a mesma mensagem. Se eu clicar aqui em validar, deixa eu alterar o código aqui. Sistema, configurações de sistema. Sim. Vim aqui na importação, coloco a mesma aqui, clico em carregar, seleciono aqui a importação, vai me falar que está duplicado novamente. Se eu clicar aqui em validar, ele me traria a mensagem que o título já foi, que o título já estava importado aqui. Eu não estou dando sorte para achar uma que que eu já importei. Aqui, no caso, essa remessa aqui, ele me traria a mensagem que o título está duplicado. Então, o sistema validou, viu que o título está duplicado e que o título está duplicado. E como ele está com não aqui, se eu dar um próximo aqui, fechar, os protocolos aqui vão estar em vermelho. Se eu clicar em importar, ele vai falar que foi importado. Eu exporto para gerar um arquivo de confirmação. E se eu clicar aqui em imprimir, ele vai retornar que o protocolo é zero. Isso quer dizer que o título não foi importado para o sistema. E o arquivo de confirmação vai estar com a mensagem para a CRA informando que esse título não foi importado porque ele já havia sido importado uma vez. A CRA, de vez em quando, até mesmo a Semprot, ela manda um título duplicado dessa forma por, por alguns motivos. Exemplo, caso o cartório
não tenho importado uma remessa no dia 5/9 e não fez o download dela, pode ser que no dia 6/9 venha uma remessa com aquele protocolo do dia 5 no dia 6. E aí, o cartório, por acaso, ir lá e baixar a do dia 5, depois baixar a do dia 6, importar do dia 5, depois importar do dia 6, um desses protocolos vai estar como duplicado. Então, é só não importar ele. Só que aí é preciso primeiro enviar o arquivo de confirmação do dia 5 e depois enviar o do dia 6. É um pouquinho chato essa coisa da CRA, mas de vez em quando ela faz isso. É difícil, tá difícil atualmente acontecer isso. Antigamente acontecia mais, mas hoje é bem difícil disso acontecer. Eu não tinha mostrado a rotina de retorno. Vou clicar aqui em retorno, colocar a data da movimentação e aqui ele vai gerar todas as movimentações que eu realizei hoje dentro do meu sistema e de cada banco. Então, para isso, basta eu clicar aqui em exportar, posso exportar de todos e aqui eu seleciono o arquivo, copio ele, vou lá no site da CRA e realizo o retorno dele manualmente na aba Upload. Feito isso, nós encerramos por aqui.